Oi, gente, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Estamos aqui para mais um podcast, um bate-papo, né? Falando sobre seres que existem, mas muita gente nunca viu, não acredita. Isso é normal, completamente normal, porque nós estamos aqui encarnados numa matéria muito densa, né? E também tem o problema do nível evolutivo das pessoas, a expansão de consciência de cada um, né? O nível de conhecimentos, né? Que aqui na Terra é muito e é pouco ao mesmo tempo, porque tem muito mais no universo que nós possamos imaginar. Temos que ter sempre isso na mente, que tem coisas que a gente nem imagina que existe e existe, né? Nós temos que ter uma visão ampla, né? De muitos planetas, muitas galáxias, muitas dimensões. Só para ter uma ideia, na nossa galáxia aqui, Via Láctea, para a gente ir de um ponto ao outro da galáxia na velocidade da luz, demora 100 mil anos. 100 mil anos. É uma eternidade, né? É muito tempo. Isso só para atravessar a Via Láctea. Imagine o universo com milhões, bilhões de galáxias, que são menores que a Via Láctea, outra mais ou menos do mesmo tamanho, outras bem maiores que a Via Láctea. Eu já vi uma galáxia que ela era gigantesca, a Via Láctea ficava pequenininha do lado daquela galáxia. Imagina o tamanho dessa galáxia gigantesca. Imagina como, se for andar na velocidade da luz, quanto tempo não deve demorar de um ponto ao outro daquela galáxia. Então a gente tem que ter isso na mente, gente. Nós temos que ter isso na mente para que a gente possa expandir. Porque nós, todos nós, eu, vocês, todos nós somos muito pequenos no universo, independente da evolução do espírito. Independente da evolução do espírito, porque o universo é muito vasto, é muito complexo, e nós estamos apenas tateando nesse conhecimento, nós estamos começando nesse conhecimento, tá? Todos nós, eu, vocês. Então, tudo é possível. Toda regra tem uma exceção. Toda informação tem uma ressalva, tá? Isso não é motivo para ninguém se indispor com ninguém, tá? Independente dos pontos de vista, independente das opiniões diferentes, o mais importante é todos nós nos amarmos, nos respeitarmos, ajudar uns aos outros, tá? E sermos amigos. Amigos, gente, tá? Isso é o mais importante. Se a humanidade da Terra aprender isso de uma vez por todas, acabam todas as brigas, acabam todas as discussões, acabam as guerras, acabam todos os conflitos. É muito fácil, é só entender e colocar em prática, tá? Não se resolve nada na guerra, não se resolve nada na briga, só se resolve no amor e na fraternidade. As coisas só se resolvem no amor e na fraternidade, tá? Lembrem-se disso. Então nós vamos falar de seres espirituais chamados, que a gente chama de fadas, duendes, gnomos, faunos, elfos, anões, elementais da natureza, tá? Que são seres de tudo quanto é tipo. Os elementais da natureza são seres que estão numa escala evolutiva inferior à nossa. São espíritos numa condição pré-humana, tá? Então a consciência dos elementais é uma consciência totalmente assim, vamos dizer, instintiva, tá? Eles não sabem o que é certo e o que é errado, tá? E eles enxergam o ser humano daqui da Terra como um Deus. Tá? Então, o que o ser humano mandar o elemental fazer, ele vai fazer. Tá? E o ser humano faz isso com a mente. Tá? Muita gente usa muito errado os elementais, usando os elementais para obsessão, para obsediar as pessoas, ordenando que os elementais ataquem as pessoas. E eles fazem.
porque eles não sabem o que é certo e o que é errado. Eles vão responder por isso? Não, porque eles são instintivos. Eles não sabem o que é certo e o que é errado, tá? São inocentes, tá? São completamente inocentes. Mas o ser humano que usa os elementais para o mal, para a magia negra, ele vai responder perante a justiça divina, porque ele está atrapalhando a evolução desses espíritos que um dia serão seres humanos. Tá? Então nós temos que usar os elementais, trabalhar com os elementais para o bem. Tá? Por exemplo, o elemental do fogo, as salamandras. Nós podemos invocar esses elementais com a mente, com o poder da palavra, o magnetismo da palavra, o estalar de dedos, se usa muito na apometria. Usar esses elementais para ajudar as pessoas, exemplo, para limpar a aura de uma pessoa. Eles limpam a aura da pessoa de energias densas, eles limpam os ambientes religiosos de miasmas, limpa toda a atmosfera psíquica dos ambientes. Nós temos que usar os elementais para isso, para fazer coisas boas, tá? Então, esses elementais do fogo existem, as salamandras estão no fogo. Os elementais da água, as ondinas, as sereias, as ninfas, tá? Nós temos os silfos, as sílfides, que são elementais do ar, que tem uma capacidade, os silfos têm uma capacidade psíquica muito aguçada, tá? E cada um tem uma função, outros fazem a função muito igual, muito parecida. Nós temos os avissais, que são os elementais da terra, que ficam nas pedras, que ajudam muito na criação de indumentárias, de roupas para espíritos que necessitam dessas roupas, reconstrução de perispírito, de espíritos que têm o perispírito dilacerado. Nós temos as fadas, que existem vários tipos de fadas, tá? Eu estou falando dos elementais. Existem outros tipos de fadas, mais inteligentes, de outras dimensões, tá? As fadas daqui dos elementais, elas são instintivas. Então, elas estão na transição do elemento terra para o elemento ar. Elas ajudam muito os espíritos superiores na criação de regiões paradisíacas do plano espiritual superior, tá? As fadas também ajudam a limpar casas religiosas, assim como as sereias também ajudam a limpar as casas religiosas quando são invocadas. Então nós temos todos esses elementais, tá? São espíritos numa condição pré-humana. Quando eles ficam milhões e milhões de anos nessa condição, quando eles evoluem bastante, quando chega o momento deles se tornarem seres humanos, como é que é? Eles já viram seres humanos aqui, Homo sapiens sapiens? Não. Esses elementais, eles são levados adormecidos, esses espíritos adormecidos, para planetas que são chamados planetas de transição. O que são planetas de transição? São planetas onde já tem seres humanos lá encarnados, mas são seres humanos que estão começando na sua evolução humana, adquiriram a razão agora. Exemplo, mais ou menos parecido com um Australopithecus, ou seja, são seres humanos, mas são seres humanos que estão começando. Então eles acabaram de sair do elemental e estão indo para seres humanos agora. Então eles não vão começar já como sapiens sapiens. Eles vão começar como seres humanos, mas aqueles seres humanos bem instintivos ainda, bem ignorantes, bem imaturos, bem ingênuos, que estão começando ali. Dali ele vai seguir toda uma escala evolutiva até chegar no momento em que eles criaram cidades, eles tomaram conhecimento da matemática, da física, da astrologia, da espiritualidade. Aí eles vão passar pela religião normal, vão passar por um momento embrutecido. Aí depois eles entram na espiritualidade. É assim que funciona, como aconteceu aqui na Terra. Então eles são levados adormecidos pelo Cristo, para espíritos que têm a evolução de Jesus, por exemplo. O Cristo leva esses espíritos aos milhões, todos adormecidos, leva para esses planetas de transição e lá ele os leva à reencarnação em corpos humanos que estão começando, ainda muito primitivos, mas já são seres humanos, e lá o Cristo dá a luz da razão para eles. E lá eles começam a sua escala evolutiva humana. Falei certo, Michele? Então é desse jeito que funciona. Esses são os elementais da natureza, tá? Então nós temos que ter muito cuidado de invocar esses espíritos para fazer o mal, porque nós vamos responder por isso. E muitos que usam esses elementais para o mal, quando desencarnam, muitas pessoas desencarnam, são atacadas pelos próprios elementais que eles usaram para fazer o mal. Pode falar, Michele. Acrescentando, tem uns elementais puros.
que são uma espécie, um certo tipo de Tá vazio. elemental, onde eles vivem em grupos e a evolução dele é diferente dos outros. Esses tipos de elementais puros, eles vivem em grupos, se desenvolvem e evoluem, tem uma evolução, e eles crescem em tamanho. E depois que eles chegam a em um determinado nível evolutivo, eles saem da Terra e viram elementais do universo. Sim. Sim, Entendeu? já é outra categoria de elemental, né? Categoria, Isso que eu falei, que tem uma variedade grande. variedades. Isso, uma variedade grande. Entendeu? E existem, gente, dimensões até aqui ligadas à Terra, portais que podem abrir, como telos, por exemplo, e outras dimensões que nós nem conhecemos, né? Nós temos livros aí de telos, explicando sobre telos. Uma moça canalizou, né, o Adama, né, que é um sumo sacerdote lá de Telos, muito amoroso, que ajudou essa moça a escrever sobre telos. Não existe só telos não, tá, gente? Existem outras que nós não sabemos o que tem lá dentro. Nenhum médium ainda psicografou. Não, pode trazer aqui, Cláudio, não tem problema não. Nenhum médium ainda trouxe as informações dessas dimensões, tá, gente? Existe. E existem seres lá que a gente nem imagina que existe. Nós temos que abrir a mente para isso, gente. Muito. Abrir muita mente mesmo, porque tipo, é aquela coisa, né? Fica limitado somente terra, 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 e até mesmo aqui na Terra tem dimensões que tem vários seres e tem outros seres elementares que nós não conhecemos. Entende? Pode ter outras espécies de seres elementares que não conhecemos. Existe. Então, o que acontece? Existem, por exemplo, fadas que são diferentes das fadas elementais daqui. Tem fadas que são inteligentes. Aí já é outro tipo de ser. Tá? Vamos dizer assim, como se fossem seres mágicos. Para a gente são seres mágicos, para eles lá é normal. Outro dia no meu quarto eu vi claramente, muito forte, uma fadinha voando em cima da minha cabeça, assim, voando. Tinha 2 pernas, 2 braços e a asinha, voando com a asinha. Os 2 braços e as pernas paradas assim, e ela mexia a cabeça e a sua asinha mexendo, mais ou menos desse tamanho aqui. E ela não era cheia de luz, ela era opaca. Parecia que era assim, ó, de carne e osso, ela era bem opaca. E ali voando ali, fazendo isso. Existem os elfos, as elfas, né? São muito amorosos. Existem elfos e elfas muito evoluídos, entendeu? Assim como existem seres élficos também que são do mal. Isso existe, tá? Em outras dimensões que a gente nem imagina que existe. Eu já vi uns seres de outras dessas dimensões que era bem diferente. Não me disseram quem era, como é que era, mas eu vi bem diferente. Eu vi guardiões também, que não são humanos, que eram diferentes, eram bem altos também, guardiões desses portais, dessas dimensões. E essas dimensões, dependendo da dimensão, os que podem entrar lá são somente os puros de coração, porque nessas dimensões não existe, muitas dessas dimensões, tá? Não vou dizer que são todas, mas muitas dessas dimensões não existe maldade, gente. Não existe assassinato, não existe agressividade, não existe violência, não existe corrupção, não existe roubo, não existe nada disso. Todos lá são fraternos, muitos deles já vivem em 5ª dimensão, ou mais do que isso. Tá? Então, para entrar lá, tem que entrar na frequência, tem que estar em afinidade com eles. E muitos aqui, quando desencarnarem, podem ir para essas dimensões. Nem sempre vai para uma colônia, ou vai para uma nave, ou vai para outro planeta. Muitos que desencarnam aqui podem receber o prêmio de o seu espírito ser conduzido para uma dimensão dessa, como Telos, e você vai viver lá. Por exemplo, os seres de Telos, o corpo físico deles, que eles têm um corpo físico, só é mais sutil. Eles vivem milhares de anos, 20 mil anos, 10 mil anos, 20 mil anos, e o corpo sempre jovem e sempre muito saudável. Tá? Então, nós temos que atentar a isso, que as formas de vida são muitas formas de vida diferentes. Nós temos que tirar um pouco do endurecimento de conceitos, né, e abrir um pouco a mente, porque o conhecimento do universo vai muito além dos livros que nós temos. Os livros que nós temos, eles são maravilhosos. Nós temos vários médiuns aí que psicografaram muitos livros bons,
tá? E eles são maravilhosos, mas eles não trazem tudo, muito pelo contrário, eles trazem uma quantidade diminuta do que há no plano espiritual. O próprio Chico Xavier falava, mesmo com os mais de 500 livros que ele psicografou, ele fala que ele não trouxe nem 1% do que há no universo, não trouxe mesmo. Então vamos ficar todo mundo calmo, vamos ficar todo mundo tranquilo e sem pressa, porque nós temos toda a eternidade pela frente para vasculhar tudo isso sem pressa. Nós não vamos aprender tudo nesta encarnação, muito pelo contrário, nós vamos aprender muito pouco, mas o suficiente para crescermos pouco e ao mesmo tempo bastante. O que nós não podemos é ficar parados e nem nos torturar no crescimento, nem nos torturar na reforma íntima. A reforma íntima tem que ser saudável, ela não pode ser torturante. Evoluir tem que ser prazeroso, não pode se tornar uma dor, não pode se tornar uma castração, onde você não pode fazer nada, onde quando você erra, você entra numa culpa imensurável. Eu pequei, eu errei, Deus está chateado comigo, os mentores vão se afastar de mim. Não vai acontecer nada disso. Você tem que errar. Você precisa errar para poder acertar depois. Faz parte, tá? Eu, Pedro, vou errar pra caramba. Vou errar pra caramba. Muita coisa que eu falo, muita gente vai achar que eu falei, como dizem, merda. Mas falei merda de acordo com as convicções daquela pessoa, de acordo com o ponto de vista daquela pessoa, de acordo com a expansão de consciência daquela pessoa. Mas é merda para ela, mas para outros não é. Exemplo, se eu falar que o meu espírito habita, que esse meu corpo físico aqui é um androide, criados por extraterrestres, um androide biológico. Muita gente vai achar que isso aí, quando eu falei merda. Mas muita gente que tem expansão de consciência, sabe como é que as coisas funcionam no universo, fala, não, isso existe. Então, pode ser merda para um, mas não é merda para o outro. Tá? Então, não quer dizer que só porque nós temos uma certa bagagem de estudos que nós sabemos tudo. Não sabemos. Tá? Eu entendo a limitação das pessoas, eu entendo tudo isso. Em muitas situações, nós não devemos brigar, nem contestar com ódio, nem ficar em fúria porque está sendo contrariado ou porque a pessoa externou uma opinião negativa de você. Você agirá com humildade, porque aquela pessoa está no momento dela, ela não vai te compreender, você está muito além dela na visão das coisas. Então você vai ficar calado e deixa ela externar a opinião dela, a pessoa tem todo o direito de externar a opinião dela, o que você não pode ficar com fúria dela, com raiva dela e virar inimigo dela. É seu irmão, é filho de Deus, entenda o momento dele, mas nós estamos num momento que isso precisa ser trazido, porque as pessoas na humanidade estão sendo convidadas a evoluir mais, a expandir mais a consciência. Então coisas novas estão vindo e é necessário ouvir. Quem não quer ouvir, não tem problema, é só não ouvir. Ou pode ouvir, não aceito, mas respeita, que é o que um espírito maduro faz. Então as pessoas estão sendo convidadas a modificar os seus pontos de vista, a modificar a sua forma de ver as coisas, tá? A desapegar de doutrinas, desapegar de conceitos antigos, arcaicos, que já a pessoa está parada no tempo, entendeu? Então é necessário se abrir para o novo, se abrir. Não é necessário que não se tenha uma resistência para o novo, porque isso emperra o avanço, isso emperra o progresso. É claro que a gente não vai aceitar tudo de peito aberto, senão a gente vai acabar aceitando coisas absurdas. Tá? Nós não podemos aceitar coisas absurdas, mas temos que pensar em outra coisa também. Às vezes o que é falado por alguém, você considera absurdo. Quer ver o que a pessoa considera absurdo? Eu falar que existem fadas, gnomos, elementais. Tem gente que vai achar isso absurdo. Eu não acho absurdo. Então também tem esse absurdo também, que a pessoa acha que é absurdo e não é, porque na visão estreita dela é um absurdo. É um impropério, é uma falácia, é uma heresia, é uma loucura.
E isso acontece há muito tempo aqui na Terra. Quer ver? Quando Jesus falou assim, ama seus inimigos, acharam isso uma loucura. Quando Jesus disse, não posso falar das coisas do céu, vocês não entendem das coisas daqui da terra, como vou falar das coisas do céu? O que são as coisas do céu, gente? São as coisas do universo, dos outros mundos, das outras dimensões, que ele tinha o conhecimento, mas ele tinha que se segurar. Aquele povo era muito rude, muito ignorante, como é que eles iam entender se eles eram extremamente rudes e materiais? Tá? E hoje é a mesma coisa, não dá para trazer tudo, porque as pessoas vão bugar, não vão aceitar. Até mesmo muitos de vocês que estão abertos, tem certas coisas que se o universo trazer, se nós falarmos, vocês não vão aceitar, vocês vão achar um absurdo. Porque Deus não pode sacrificar a consciência de ninguém, e a humanidade daqui está muito no início da sua caminhada, está muito no início da sua caminhada evolutiva para dizer com propriedade o que é certo, o que é errado, o que é absurdo, o que não é. Tá? Pode falar, quer falar? Tem um ditado que diz assim, nada se cria, tudo se copia. E eu vejo isso como a fonte, como o criador de tudo. Ele cria, ele tem o poder. E ele designa outros que têm uma evolução aceitável, que possa ser criado, mas vindo dele. Vai a partir dele. Então, se o Deus que eu acredito, ele é o criador de tudo, o incriado, seria muita pretensão minha achar que só a gente existe no universo como seres racionais. Então, assim, no universo tem muita coisa que é inimaginável. Mas por que eu falei que nada se cria, tudo se copia? Se a gente tem os desenhos animados, se a gente tem os filmes que, por mais que se digam ficções ou animações e etc., trazem a realidade do que está aí fora para aqui, de uma forma mais simples, mais leve, vamos dizer assim. Um livro interessante chamado A Realidade de Madhu. São 3. Esse é o primeiro, são 3 volumes. Leiam. Michele vai botar a imagem dos 3. Bota dos 3. E você vai entender que essa questão dos ciborgues, dos corpos androides, você vai entender que existem planeta de fada, onde os habitantes são fadas. Eu te interromper rapidinho. Tá vendo esse gatinho aqui, gente? Olha bem nos olhos dele. Vocês acham que ele sabe quem ele é? Vocês acham que ele sabe de onde ele veio? Vocês acham que ele sabe para onde ele vai? Vocês acham que ele sabe aonde ele está? Olha bem para ele. Ele não sabe. A centelha divina nele está completamente adormecida. E ele vai ficar ainda assim por muito tempo. Milhares e milhares e milhares de anos. Depois ele vai virar um elemental. E vai ficar mais milhões de anos como elemental. Ainda instintivo. Um pouco mais inteligente, mas instintivo. Aí depois que ele vai virar um ser humano, imagina quanto tempo não vai demorar para ele virar um ser humano. Então olha como a gente está na frente dele. Só que tem gente aqui na Terra que está igual a ele. Não sabe quem é, não sabe de onde veio e não sabe para onde vai. E se você falar quem a pessoa é, de onde ela veio e para onde ela vai ou pode ir, ela não vai aceitar. Igual um animalzinho, pode ficar até com raiva, pode ficar raivoso. Então isso demonstra... Pega aí, isso demonstra... ele está querendo pegar o fio. Isso demonstra o nível evolutivo da humanidade daqui. O nível evolutivo da humanidade daqui, gente, ainda é muito primário. Muito primário. Ramatiz fala que o nível evolutivo da humanidade daqui ainda é muito inferior. E ele não está humilhando, ele está falando a verdade. Só daqui ter pessoas extremamente
fanáticas, intolerantes, religiosos, escarnecedores, pessoas que tramam umas contra as outras, pessoas que falam mentiras e que criam mentiras para prejudicar outras, coisas que não existem para prejudicar outras, distorcem as coisas que os outros falam de propósito, só para prejudicar, porque sabe que outros vão acreditar. Tá? O karma adquirido com relação a isso é gigantesco. E a condição espiritual dessas pessoas, quando elas desencarnam, é muito entristecedora, é de muito sofrimento. Tá? Para vocês terem uma ideia, tem regiões umbralinas que recebe muita gente que causou maledicência, que é um mal do século aqui também. Maledicência, fofocas, mentiras. Essas pessoas, quando chegam lá no umbral, que elas vão para o umbral, percebam, elas vão para o umbral, de dentro da boca delas, sabe o que fica saindo sem cessar? Sem cessar. Areia. Areia. Areia molhada, uma areia molhada, como se fosse um barro, fica saindo sem cessar da boca dela, por causa de toda a fofoca que ela fez e tudo que ela acumulou no seu perispírito, que fica ali expurgando. Esse botar para fora essa areia molhada, o tempo todo ela está expurgando, por causa das fofocas que ela fez. E isso daí ocorre com muito sofrimento, ela fica sem ar, ela não consegue respirar, porque também sai pelo nariz. E ela continua viva ali, sufocando e não consegue ficar inconsciente. Às vezes dá uma dormida e depois acorda de novo do mesmo jeito. E isso continua com ela dormindo no umbral. E quando ela dorme, ela tem sonhos horríveis com relação a toda a fofoca que ela fez, toda a maledicência que ela fez. Isso acontece com muitos religiosos que tentam desacreditar uns aos outros, tá? Que inventam mentiras uns dos outros. Porque a primeira coisa que as pessoas gostam para prejudicar um outro religioso ou um missionário são sempre as mesmas acusações. Não vou dizer que muitos não fazem isso, muitos fazem realmente, mas outros não. São sempre as mesmas acusações, principalmente quando o missionário é homem. Quando o missionário é homem, são sempre as mesmas acusações, dizendo que ele está com um monte de mulheres, dizendo que ele está assediando mulheres, e outras coisas relacionadas a isso, dizendo que eles estão desviando o dinheiro do trabalho espiritual em benefício próprio. Muitos fazem isso, mas outros não. Tá? Então muitos acusam alguns que fazem isso e outros acusam muitos que não fazem isso, só de maldade. Isso é maledicência, tá? Fofocas e tudo mais. E a pessoa pode fazer isso por muitos anos, fora as outras fofocas que ela faz dentro do seu centro, dentro do seu templo religioso, entre os trabalhadores, entre os consulentes e trabalhadores. Isso demonstra um nível evolutivo muito, gente, muito, muito inferior. Muito. Tá? Um nível evolutivo muito inferior. Então, o que acontece? Isso daí, a pessoa chega no plano espiritual numa condição muito ruim. Muito ruim. Tá? Então nós temos que entender isso. Também tem com relação a fofoqueiros, com relação a gente maledicente, também existem espíritos carrascos no umbral que eles fazem o seguinte: quando essas pessoas chegam lá, elas pegam uma pá, enche de estrume, de fezes, e fica jogando na boca das pessoas. Tem um que abre a boca da pessoa assim e estica, tá? Porque o perispírito é plástico. Estica, a pessoa fica com uma boca gigantesca assim, aberta, e dói, tá? E o outro pega uma pá cheia de fezes e fica jogando na boca da pessoa as fezes, sem cessar. Tem outra tortura que fazem lá também, que é o seguinte, pra gente fofoqueiro e maledicente, tá? Existe uma tortura lá que espíritos das trevas fazem. Eu não quero tornar isso aqui um show de horrores, e o assunto nem é esse, mas se ele está vindo é porque se faz muito necessário, tá, gente? Se ele está vindo é porque se faz muito necessário, porque o que eu estou falando aqui eu não li em livro nenhum. Tá? Estão me passando aqui. Os espíritos estão me passando, tá? Tem gente que chega lá, pega uma língua da pessoa e bota uma chapa quente em cima e depois corta a língua. Aí a língua cresce de novo, na hora. Pega a chapa quente de novo, fica ali segurando a chapa quente na língua e corta a língua de novo, sem cessar. Tem uns que pega a tesoura e fica picotando a língua assim, vários pedacinhos, como se estivesse cortando uma linguiça.
ela cresce de novo e fazendo isso. Com pessoas maledicentes. Isso, quem passa por isso são muitos religiosos, muitos políticos, tá? Porque na política também tem isso, muita maledicência, mentira, muita calúnia, muita difamação uns com os outros. Isso acontece muito no meio artístico. Já viu os programas de fofoca, gente? Muitos daqueles apresentadores ali, apesar de serem pessoas bonitas, educadas, boas pessoas, as fofocas que são feitas ali naquele programa, as pessoas que fazem fofoca, esses programinhas aí que tem de fofoca, tá? As pessoas que estão inseridas na fofoca, elas sofrem isso depois do desencarne, tá? Muita gente que parece ser legal, né? Aí na televisão, tá? Vizinhos, vilas, bairros, sabe aquele vizinho fofoqueiro? Aquela vizinha fofoqueira, onde por causa da fofoca daquela pessoa, já causou muita briga ali, porque na fofoca tem mentira. A mentira sempre está na fofoca. Porque a pessoa aumenta muitas coisas, ela inventa muitas coisas. Ela inventa, tá? Na maledicência, na fofoca, tem muita invenção, ou seja, coisas que não existem, a pessoa cria. E aí a outra acredita. Aí um briga com o outro, às vezes bate no outro, acontece até coisa pior. Então esse tipo de pessoa que cria essas coisas, vai para um umbral e sofre essas coisas todas que eu acabei de falar aqui, gente. Isso existe, gente, pelo amor de Deus. Nós não estamos mais no tempo disso, nós estamos indo para um mundo regenerado, gente. Isso é muito pequeno, isso é muito ruim. Eu sei que o assunto aqui é elemental, mas está vindo isso para eu falar, porque muita gente vai assistir. Gente, vamos botar a cabeça para raciocinar, vamos botar a mão na consciência. Tem muita gente aí que tem conhecimento espiritual, que estuda. Pensa bem nas suas atitudes, pensa bem nos seus atos, vê se está legal, gente. Vê se está legal, pensa bem. Vocês não têm ideia do mal que você causa uma pessoa quando você fala mentiras dela, quando você calunia, quando você difama. Tem gente por aí que entra em depressão por causa disso. Tem gente por aí que se suicida por causa disso. Por causa de fofoca e mentiras e calúnias. E se a pessoa entra em depressão ou se ela se suicida, a pessoa que fez a fofoca, as calúnias e as difamações, ela responde por aquele suicídio que a pessoa cometeu como se ela tivesse praticado um assassinato naquela pessoa. Tá? Porque ela foi a causadora daquilo, tá? Agora, quem é forte psicologicamente, tal, aguenta, mas mesmo assim é um mal, porque causa nunca é traumas, bom, né? causa muita coisa traumas, ruim. Bloqueios. Então, gente, vamos botar a cabeça para raciocinar, vamos pensar na vida de verdade, tá? Porque a luz num mundo de treva como esse, ela incomoda mesmo. A luz, ela traz verdade. E a verdade dissipa as trevas, e a verdade ela desmascara os mentirosos. E muita gente fica furioso com isso. Mas nós estamos nessa época. Nós estamos nesse momento. Tá? Nós estamos nesse momento. Como já foi dito aqui, quanto mais luz acesa, mais mosquitos. Eu nunca vi um mosquito procurar uma lâmpada apagada. Não vai. Tá? Eu nunca vi um mosquito procurar uma lâmpada apagada. Vai, Michel. Você está falando em relação à fofoca, está me vindo também nos centros religiosos de qualquer denominação, de qualquer tipo. A fofoca que ocorre ali dentro em relação a cargo, em relação a membro, em relação a obreiro, enfim, em relação aos trabalhadores. Só que a gente tem que entender que aquela coisa, quando é esse tipo de ato dentro desses lugares, como prejudica não somente as pessoas que estão ali, como desencarnados, mas tem trabalhos também que é a nível planetário. É a nível planetário. Isso, e olha quanto o tamanho do karma, né, do que está sendo, que ele está gerando, que não é somente aquelas pessoas, é a nível planeta, porque esse tipo de atitude é contra a evolução. É tentar parar um trabalho, é tentar desfazer algo por causa de uma crença, por causa de algo, e gerar esse tipo de atitude para tentar destruir as próprias pessoas de dentro, entende? E acabar com o trabalho a nível planetário. E olha quantas pessoas, quantos espíritos encarnados e desencarnados que esse trabalho está ajudando e vai ser desfeito por causa desse tipo de atitude. Eu já vi casas, templos universalistas, tá?
Templo universalista, não era de religião evangélica, nem espírita, nem umbandista, universalista. Né? O que o universalista faz? O universalista ele quer unir todos os diferentes. Tá? Ou seja, é o que Jesus trouxe. Jesus foi totalmente universalista. Allan Kardec foi totalmente universalista. Tá? Apesar de muitos espíritas não entenderem isso, ele foi totalmente universalista. Akhenaton foi universalista, Siddhartha Gautama, muitos outros foram bem universalistas. Tá? Que é assim no universo entre espíritos evoluídos. Tá? Eu já vi em templo universalista, o templo estava cheio de miasmas, gente. Cheio de miasmas, mas muito miasma. Criados, sabe por quem? Pelos trabalhadores, pelos médiuns que lá estão. Sabe que miasmas eram aqueles? De todo tipo, tudo misturado. Muita fofoca, muita maledicência, inveja, ciúme, mas principalmente por causa de fofoca e maledicência. Aquele momento em que um médium fuxica com o outro sobre o outro médium. Pensa bem, porque às vezes tem médium que está fazendo isso e nem está percebendo o que faz, porque já está fazendo há tanto tempo que já se tornou normal, então faz que nem sente. Então vamos pensar, eu vou descrever algumas coisas. O médium começa a falar do outro, lá vem ele, não sei o que, é isso dele. Ora, mas não fala isso para ele não, hein? E não sei o que. Isso é fofoca. Olha, ele está assim, assado. Olha isso. Isso é fofoca. E muitos desses médiuns dão palestras falando sobre fofoca na frente das câmeras para as pessoas, mas eles são extremamente fofoqueiros. São os primeiros. É hipocrisia total. Tá? Eles falam da fofoca, mas são fofoqueiros. Tá? Então, olha o nível que está. Templos universalistas, onde está esses miasmas, que quem está numa outra frequência, está numa frequência um pouco melhor, quando entra, passa mal. Dá dor de barriga, dá náusea, pode dar até um vômito, pode dar diarreia. Diarreia mesmo, gente, por causa da atmosfera psíquica criada pelos trabalhadores. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A casa religiosa, seja ela qual for da religião que for, a aura magnética da casa, ela é determinada e construída pela vibração dos trabalhadores. Tá? E os espíritos que estão ali estão atraídos, afinidade, de acordo com a frequência e a vibração dos trabalhadores. Se tiver 10 trabalhadores ali e 2 estão com uma frequência muito mais alta e elevada, os outros estão numa frequência baixa, sabe o que vai acontecer, gente? Os 2 que estão com a frequência elevada vão estar com os seus mentores evoluídos e iluminados ali do lado deles. Os outros 8 que estão com uma frequência baixa vão estar com os quiumbas, que se fazem passar por mentores, se fazem passar por mestres ascensionados, se fazem passar por espíritos evoluídos, por preto velho e tal. Não são quiumbas, são espíritos mestres em enganar. Tá? E eles vão trazer mensagens belas, mas não são da luz, são das trevas. E o médium vai achar ali que está trazendo uma psicografia de um mestre ascensionado e não está. O médium vai falar, eu trabalho com a mestra ascensionada tal. Sim, trabalha com o mestre ascensionado do inferno. Entendeu, gente? Então, assim, tá uma loucura total. Tem gente que está impedindo a incorporação de espíritos no centro, mas traz psicografia. A psicografia não vem de espírito, gente. Incoerência. Então, por que impede a incorporação e permite a psicografia? Que loucura é essa, meu Deus? Psicofonia, a incorporação. Psicofonia, vamos dizer assim. E psicografia. Psicofonia, voz. Psicografia, escrita. Então eu não aceito a psicofonia, mas eu aceito a psicografia. A psicografia vem de quem? É o próprio médico que escreve no animismo? Não, a psicografia está vindo de um espírito. Então por que eu impeço a incorporação, mas eu permito a psicografia? Me explica aí, gente. Então é uma trama das trevas calar os espíritos, fazer uma doutrina de espíritos sem espíritos. Num momento que é todo espiritual, onde a espiritualidade está se manifestando com tudo.
E as pessoas, às vezes, são pessoas boas, mas padecem pela ignorância. Faltou espírito de pesquisa, faltou estudo. Discernimento. Falta estudo, falta espírito de pesquisa. Sabe, pela ignorância, os espíritos vão lá e te pegam pela ignorância, porque às vezes não são pessoas ruins, mas são ignorantes, não estudam. Sabe, gente, quanto mais eu estudo, eu mais percebo que eu não sei nada. Falo, meu Deus, como eu tenho que estudar, Deus, eu não sei nada. E quando eu fico um tempinho sem estudar, eu fico 2, 3 dias sem ler alguma coisa, eu começo a me sentir um alienado, eu começo a me sentir boçalizado. Parece que tua mente fecha, sabe? E a leitura abre tua mente. Não existe evolução sem estudo. Não existe. Para você evoluir, você tem que estudar. Tem que estudar, senão fica difícil. Tá? Então, o que acontece? A aura magnética de um templo religioso, ela é criada pela vibração dos trabalhadores. E isso não se adequa só ao templo religioso, isso adequa também à empresa. Isso também se constrói na faculdade, na escola, no grupo de amigos, sabe? Existe um negócio chamado limpeza coletiva de aura. Quando aquele povo ali daquele centro não está evoluindo, por causa dessas coisas que eu estou falando, bem complicadas, eles se fecham, sabe do que, gente? Por causa de fofoca, inveja, ciúme, maledicência, numa espécie de hipnose coletiva criada por eles mesmos. E ficam naquele looping ali, não sai, não tem quem tire. Se cria uma crosta de formas pensamentos negativas, ali pelos próprios trabalhadores, que as próprias formas de pensamento influenciam os trabalhadores. Tá? E aí, e aí chega um tempo que está insustentável, está pernicioso, está perigoso, ninguém está evoluindo, só está acontecendo coisa ruim na casa. Tá? Qualquer coisa vai acontecer uma coisa ali que não vai ser legal. Então o que a espiritualidade maior faz? Os tribunais do karma, que são tribunais que existem em várias esferas superiores, onde ali se delimita o destino do planeta e das nações, e também onde tem a ficha kármica de todas as pessoas que estão encarnadas hoje, inclusive médiuns, que em sua maioria são endividados e espíritos extremamente doentes. Tá? Espíritos extremamente doentes e endividados são os médiuns, a maioria. Tá? São muitos, e eles determinam que os Exus realizem, os Exus têm esse conhecimento, realizem a limpeza coletiva da aura. O que é a limpeza coletiva da aura? Eles tiram os trabalhadores ali desse looping, dessa hipnose coletiva, limpa tudo. E aí sabe o que acontece? Eles, como se estivesse desperto de uma hipnose, cada um vai para um lado. Alguns continuam ali, outros saem. Um vai para um lado, outro vai para o outro, um vai embora, outro outro, porque não dava mais. A espiritualidade faz isso, gente. A espiritualidade faz isso. E nós estamos num momento muito complicado, decisivo, de uma guerra espiritual. Nós estamos numa guerra espiritual que vocês não imaginam, onde os espíritos das trevas estão fazendo tudo, eles estão fazendo de tudo, não para destruir os trabalhos, mas sabe o que eles estão fazendo? Eles não estão destruindo os trabalhos não, tanto é que as casas continuam. Eles colocam a casa em descrédito, gente. O intuito é colocar os trabalhadores e as casas, os médiuns e a casa, em descrédito total, para as pessoas perderem a confiança e pararem de frequentar, pararem de assistir. Percebam que tem casas por aí, que muitas delas têm canal no YouTube, que as visualizações despencaram. Que nesses templos estão vazios, não fica mais lotado como antes. Porque a treva entrou. Por causa dos trabalhadores, foram eles que chamaram, e não foi falta de aviso. O que mais a espiritualidade fez foi avisar, e isso está acontecendo em muitos centros, que não estão acabando, mas estão despencando e entrando em total descrédito. E os maiores culpados disso são os trabalhadores, gente. São os trabalhadores. E a intenção das trevas é usar os seus instrumentos encarnados para transformar aqueles médiuns que são da luz em médiuns das trevas, através de boatos e mentiras e calúnias. É a trama das trevas em ação. Abre os olhos espirituais, gente, para entender o que está acontecendo. E a trama das trevas é fazer com que aqueles médiuns que estão totalmente sintonizados com as trevas, falando mansinho, falando bonitinho, fazer com que eles se tornem os médiuns iluminados.
Não são. Não são. Tá, gente? Porque a verdade, quando ela é falada, repetida, muitas vezes chega uma hora que ela começa a incomodar. E aqueles que vão se incomodar com a verdade, eles vão fazer de tudo para tirar aquela verdade de jogada. Calar aquela verdade. Vai chegar uma hora que vai ficar insuportável para eles. E a amizade, o amor, vira ódio. O amor, que na verdade não é amor, que nunca existiu, vira ódio. Porque não suporta mais ouvir as verdades sobre si mesmos. Então vamos colocar a cabeça para raciocinar. Vamos pensar na vida, principalmente os médiuns. Principalmente os médiuns. Muitos médiuns, quando vão dormir, eles desdobram para o seu próprio centro, ou para a sua própria igreja, seu próprio centro espírita, seu próprio centro universalista. E lá, desdobrados, sabe o que tem lá, gente? Tem quiumbas em todo o centro lá, tá? Quiumbas que se fazem passar por ciganos. Tem tendas ciganas, só que é de quiumbas. Tem quiumbas que se fazem passar por Exus, com roupa de Exu, com tudo. E muitos desses médicos falam, nossa, eu desdobrei para aqui, para o centro essa noite, e eu vi uns Exus com uma roupa linda, eles deram uns conselhos tão bons. Não são Exus da luz, são Exus das trevas, são falsos Exus, falsas pombagiras, são quiumbas, que foram chamados pelos próprios trabalhadores. Vai aparecer um monte de cigano com cada roupa linda, e os trabalhadores, os médios, vão desdobrar para lá à noite e vão acordar de manhã todos felizes, achando que a casa está cheia de cigano, que está protegida. São quiumbas. E esses quiumbas vão fazer um monte de coisa nesses médios, hipnose, obsessões complexas, vão injetar certos tipos de líquidos no perispírito que fazem parte de obsessões complexas, que são bacilos psíquicos, são corpúsculos mentais, que envenenam as correntes do pensamento, para esses médiuns ficarem cada vez mais alienados e criarem regras absurdas, impedindo incorporação de espíritos, impedindo várias coisas, excesso de regras que emperram um avanço, excesso de regras. Isso são atitudes fanáticas, intolerantes, igual na época da Inquisição. Fanatismo. Tem médium que está ódio puro, que está agressividade pura, e que muitos desses se expõem aí na internet, e quem é sensitivo sente. Poxa, eu vi um médium tal falando manso, mas eu senti exalar dele uma agressividade, um ódio. Sim, está. Está por causa de ignorância, por causa de falta de espírito de pesquisa, por causa de fanatismo, por causa de intolerância, porque não suportam ouvir as verdades sobre si mesmos. E a condição de muitos médiuns é precária no plano espiritual. E a espiritualidade está fazendo isso aqui, para desfazer. Muitos médiuns tiveram as suas reencarnações preparadas em regiões sombrias, por espíritos trevosos, para encarnarem aqui e trabalharem como médiuns e usarem a mediunidade de forma errada, equivocada, tá? Colocando de forma equivocada, fazendo todo tipo de maldade, distorções da realidade espiritual, para atrasar o progresso da humanidade, influenciar muita gente ignorante e imatura que cai naquela lábia. Porque a maioria das pessoas são ignorantes e os espíritos das trevas sabem disso. A maioria das pessoas são imaturas e facilmente manipuláveis. E é uma maldade muito grande manipular essas pessoas. Sabe, porque o karma adquirido é muito grande. Então a espiritualidade tem enviando médiuns que suas reencarnações foram preparadas em esferas superiores, preparadas pela luz, para tentar desfazer isso. E estão sofrendo aqui na Terra todo tipo de ataque, todo tipo de perseguição, porque são luz e estão trazendo a verdade. Então nós temos que pensar nisso. Olha, gente, eu vou mudar o título desse vídeo, tá? Eu vou dizer que nós falamos de elementais e vou colocar uma outra
né? A espiritualidade está me dando aqui, eu vou mudar, porque se esse assunto está vindo, é porque isso é necessário. É necessário. Eu estou aqui cansado. Eu cheguei de plantão hoje, as meninas falaram, grava amanhã. Eu falei, não, eu vou ficar sentadinho ali, vou falar devagar. E quando eu estou cansado assim, é até bom, porque eu falo mais devagar, falo mais pausadamente, que eu estou mais lerdinho e tal, mas já a cabeça está funcionando muito bem e a minha conexão com Deus está bem ativa. Tá? Então, eu escolhi gravar esse vídeo, é muito importante. Tá? É muito importante. Então tem médiuns que estão tendo as suas reencarnações preparadas pelas trevas. Tá? E esse assunto é amplo, eu não vou entrar em detalhe agora, porque tem outras obsessões bem complexas com relação a isso. A espiritualidade está me dizendo para não falar disso agora. Tá? Eu vou falar apenas o que eles estão me intuindo aqui para falar. Tem outras informações que eu vou estar falando em outros momentos, mas o que eu trouxe até aqui agora vai fazer muita gente pensar. E os das trevas não querem médiuns, não gostam de médiuns que fazem as pessoas pensarem para evoluir. Porque muitos espíritos trevosos, eles falam assim, ele está fazendo as pessoas pensarem, nós não queremos isso. Tá? Eu vi uma imagem, um benfeitor me mostrou uma imagem. Vou contar uma história para vocês. Há umas semanas atrás, eu fui fazer um passeio de moto. E quando eu estava voltando para casa, tinha uma cancela de pedágio, onde os carros pagam, mas para a moto é gratuito, a moto não paga o pedágio. Tinha um carro na minha frente, eu estava de moto atrás. E aí o rapaz do carro pagou. Quando ele paga e sai, a cancela fecha de novo, eu paro, a moça abre a cancela e eu passo, porque eu não preciso pagar, a moto não paga. Só que naquele momento ali, o que deu em mim? Quando o carro pagou e a cancela abriu, eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Parece ali que me deu uma leseira, assim, me deu uma adormecida, um torpor, e eu fui junto com o carro. O carro pagou, a cancela abriu, eu fui junto com o carro. Sabe o que aconteceu? Quando eu estava passando, a cancela ia baixar depois que o carro passa. O carro passou, eu fui atrás do carro, a cancela baixou. Quando ela baixou, ela veio na minha cabeça. Aquele pau da cancela bateu no topo da minha cabeça aqui, ó, certinho, no topo. Só que eu estava com um capacete muito bom, tá? Porque é o tipo de equipamento que eu não posso brincar. Eu gosto de comprar um bom equipamento. E o capacete segurou tudo. Eu não senti nada. O capacete segurou tudo, tá? E eu fui embora tranquilo, né? Cheguei a conversar com alguns médicos, o médico falou, não, cara, fica tranquilo que não deu nada. Esses capacetes seguram, essa cancela não tem nada não. Senão já teria aparecido alguma coisa. Isso tem semanas, né? E eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu pensei logo, alguma coisa está acontecendo. Eu percebi que tinha algum ataque espiritual. Voltei para casa. Naquele dia a espiritualidade não me mostrou nada, mas no dia seguinte eu fui para a academia, voltei e dei uma cochilada. Quando eu cochilei, eu entrei em transe e a espiritualidade me mostrou tudo o que estava armado para mim. Tá? Eles mostraram uma cena, tá? Que iria acontecer. A espiritualidade mostrou. Espíritos trevosos, muito trevosos. Lá na frente, depois da cancela, eles tinham preparado uma arapuca para mim, onde eu estaria passando com a moto e ia bater em alguma coisa e eu iria voar. Eu ia bater de cabeça numa mureta, minha cabeça ia entrar para dentro do corpo e eu ia morrer na hora. E eu senti tudo. No paralisado, eu senti como se estivesse acontecendo. Eles fazem você sentir. Eu senti minha cabeça entrando para o corpo e eu desencarnando ali. Era uma trama das trevas, que estão furiosos comigo por causa desse trabalho. O que os benfeitores falaram? Falaram, filho, olha só. Olha isso, gente. Olha isso. A cancela bater na minha cabeça, sabe quem foi que fez com que isso acontecesse? Não foram os das trevas, não. Sabe quem foi? Foram os da luz. Foram os da luz. Porque quando eu tomei a cancelada na cabeça, eu voltei pilotando devagarzinho. Nessa que eu voltei devagarzinho,
Os da luz já foram lá na frente para desfazer tudo. Teve uma batalha espiritual lá entre espíritos da luz e das trevas, desfizeram tudo. E aí eu passei tranquilo. Quando chegou lá, não aconteceu nada. Então os da luz fizeram a cancela bater na minha cabeça para que fosse desfeito lá na frente. E aí os da luz me mostraram um mago negro lá no umbral, com vários espíritos trevosos em volta, e falando assim para eles, berrando: eu quero esse desencarne hoje. O meu desencarne. O Mago Negro falando para eles: eu quero esse desencarne hoje. Sabe qual era o planejamento do Mago Negro? O planejamento do Mago Negro era me aprisionar o meu espírito lá embaixo, me colocar numa espécie de cúpula, a qual eu ficaria acordado, consciente, mas sufocando 24 horas por dia, como se eu estivesse sendo afogado o tempo todo, por séculos. Essa era a trama do Mago Negro. Tortura. Tortura, Né? Isso. Imagina, você séculos dentro de um local que você está afogando e nunca perde a consciência. Você fica sempre consciente, sentindo falta de ar, você não está respirando, durante séculos. Ele queria causar isso em mim. E vale dizer que no plano espiritual a gente sente tudo potencializado, né? Uhum. Olha o tamanho da fúria. Então percebam que nós estamos nessa guerra espiritual. Mas é claro, os da luz não iam deixar isso acontecer. Tá? Eles não iam deixar isso acontecer, mas eles me mostraram para que eu tivesse noção do tamanho da fúria em cima de mim. Tá? A trama das trevas é me calar a qualquer custo. E as trevas vão fazer das tripas coração para me calar. Né? Quando você é uma pessoa honesta, uma pessoa correta, o máximo que as trevas faz é inventar um monte de mentiras, porque não tem o que falar. Você está fazendo tudo certinho. Né? Então, eles vão inventar um monte de mentiras. Tá? Porque sabem que tem um monte de gente que acredita. Tá? Para tentar desacreditar, desmerecer, né? Paralisar. Né? Mas a luz sempre vence. Tá? O amparo da luz, para quem está na luz, é muito grande. E a luz sempre vence as trevas. Tá? Então, a gente aqui está tranquilo. Né? Quem está na luz fica tranquilo. Tem a consciência limpa com relação a tudo. Tá? Então, gente, lembrando para vocês que estão me passando aqui, nem tudo que reluz é ouro. Nem tudo que está sendo mostrado é realmente aquilo. Nem tudo que está sendo falado, apesar de estar sendo falado com muita convicção, apesar de estar sendo falado de forma mansa, eu não sei porque que eu estou falando isso, mas está vindo. Não quer dizer que está sendo falado de forma mansa ou de forma convicta, que é a verdade. Sinta a vibração. Sinta a vibração. Tá? Então, gente, os planejamentos de Deus, eles são perfeitos. Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. Por mais que o ser humano daqui não entenda, por mais que ele ache que está uma loucura, que não correu como ele esperava, Deus é perfeito no que ele faz. Às vezes Deus causa uma confusãozinha aqui agora, que lá na frente, no futuro, vai trazer um resultado. Agora a gente vai achar que está uma confusão, uma loucura total, não vai entender nada. Mas lá no futuro, daqui a sei lá quanto tempo, vai trazer um resultado extremamente positivo para todos os que estão envolvidos. Os certos e os errados. Presta atenção no que eu estou falando. Prestem atenção no que eu estou falando e sejam inteligentes. Sejam sábios. Tá? Pode falar, Jássia. Não. Quer falar, Michel? Não. Então deixa comigo, que falar é comigo mesmo. Então, gente, existem seres elementais, elementos e outros seres que são inteligentes.
que podem ser elfos, são lindos, lindíssimos. Existem elfos de outras dimensões encarnados aqui na Terra como seres humanos. Elfos, seres evoluídos, bons espíritos, que quando encarnam aqui geralmente são pessoas ingênuas, são boas pessoas, pessoas de coração puro, pessoas de bom coração, e nem imaginam quem eles são, porque eles estão no esquecimento, que foram enviados para cá para ajudar no progresso da humanidade. Ajudar no progresso da humanidade. Tá? E outros tipos de seres dessas dimensões que estão aqui. Por isso, por exemplo, Telos, por exemplo, se vocês lerem um livro de Telos, eles falam, muitos dos nossos estão encarnados na Terra. Muitos dos nossos estão encarnados na Terra. Nós queremos que eles retornem, porque muitos deles já têm sua missão terminando, ou outros já acabou a missão. E alguns dos seres de Telos se perderam aqui na Terra, na cultura daqui, em algumas coisas complicadas daqui. Acontece, tá? Ah, mas eles são evoluídos. Gente, isso está no livro dos espíritos. O espírito, quando ele até mesmo pede para reencarnar num certo grupo que é complicado, ele sabe que ele está sujeito a tudo que vai acontecer naquele grupo ali, que ele pode acabar entrando naquela cilada ali. Exemplo, um espírito pede para encarnar no meio de ladrões. A família dele é tudo de ladrões. Como ele vai entrar no esquecimento, as chances dele ser influenciado para ser um ladrão também, porque ele vai ser influenciado desde nascença. A chance dele virar um ladrão vai ser bem grande, gente. Bem grande, tá? Isso acontece, tá? Mas não é regra. Pode ter espírito que, dependendo da evolução dele, de repente a evolução dele é tão grande que mesmo ele estando no meio de ladrões, ele não se torna ladrão, sabe? E outra coisa, questão 457, me corrijam se eu estiver errado, tá? Questão 457 do Livro dos Espíritos, ali diz que os espíritos podem ouvir todos os seus pensamentos, inclusive aqueles pensamentos que vocês tentam ocultar de si mesmos. Entenderam? E não são só os da luz, não. Os das trevas também ouvem. Quiumbas, obsessores. Porque tem muito quiumba com um poder mental muito grande, tá? Com conhecimento de magia muito grande. Existem quiumbas que são muito inteligentes, apesar de muitos deles terem sérios problemas emocionais e mentais. Mas são extremamente inteligentes, com poder mental muito grande, e sabe onde eles agem? Nas suas paixões, nos seus defeitos. Eles agem no seu mental. Se você é arrogante, ele vai na tua arrogância. Se você é ciumento, ele vai no teu ciúme. Se você é um fanático religioso, ele vai no teu fanatismo, para acentuar. Tá? Ele vai no defeito que você tem, na paixão que você tem. Ele dá cor e vida àquilo que já existe. Agora vamos lá, vamos supor que você não tem nenhuma dessas paixões. Você só tem amor, fraternidade, paciência, tolerância, compreensão. Como é que o quiumba vai agir no seu mental se você não dá brecha para ele? Ele pode ir lá, ficar tentando botar e você vai tirar, tiro. Aquilo não está dentro de você. Você não tem maledicência. Como é que ele vai botar maledicência? Se você não tem. Você não tem o costume da fofoca. Como é que ele vai botar para você ser fofoqueiro se você não tem? Ele não vai conseguir agir em você. Mas ele vai fazer o seguinte. Ele vai agir no mental daqueles que estão ao redor de você, que estabelecem sintonia mórbida com eles. E aí eles vão usar aquelas pessoas para te prejudicar. E eles gostam de usar os que estão mais próximos. Da família, os trabalhadores que trabalham com você no seu centro espírita, no seu centro de umbanda, na sua igreja. Tá? E eles vão usar os trabalhadores para criar regras loucas para calar aquele que está trazendo a luz. E muitos caem que nem patinhos na lábia desses quiumbas, porque eles vão se fazer passar pelo seu preto velho. Eles vão fazer-se passar pelo seu Exu, pela sua pombagira, pelo seu benfeitor, por Bezerra e outros. E você vai achar que está seguindo as direções do seu preto velho. Não está.
está seguindo as direções de um quiumba, que está querendo calar o trabalhador da luz. Mas se falar isso, sabe o que acontece? Não aceito. Não aceito, porque eu acho que sou da luz. Porque eu sou a reencarnação de um espírito evoluído. Eu sou da luz. Eu sou a reencarnação de um apóstolo de Jesus. Eu sou a reencarnação do espírito evoluído tal. Será? Será? Será que a espiritualidade não falou que você era a reencarnação de um apóstolo para que tenha um resultado lá na frente? Será que ela não falou de propósito? Porque vocês não têm nem ideia do que a espiritualidade faz para que as coisas aconteçam. Será que não falou? Vai muito mais além do que a gente possa imaginar. Vamos dar um exemplo aqui. Michele é evangélica, de nascença. Ela está no caminho já há muito tempo. Ela é evangélica desde que nasceu. Vamos supor que eu seja a reencarnação de um espírito que tem uma evolução legal, mas se perdeu aqui na ilusão desse mundo por causa do esquecimento da encarnação, do meio qual ele foi colocado, das amizades que ele teve, que é normal, não fez nada de ruim, mas se perdeu um pouco nas coisas daqui, nas ilusões daqui, e está totalmente inserido na Matrix. Só que eu encarnei para ser um pastor de igreja evangélica. E eu tenho que cumprir com essa missão, porque eu, como pastor, quando eu despertar pela minha evolução espiritual e pelo que eu vou fazer, pelas qualidades que eu tenho, eu vou arrebatar uma multidão imensa para a luz. E eu encarnei, foi planejado na espiritualidade que eu tenha encarnado com essa missão. E o momento do meu despertar tem que ser mais ou menos ali entre 25 e 30 anos de idade, vamos supor. Então o meu chamado vai chegar ali entre 25 e 30 anos de idade. Pode chegar com 26, pode chegar com 27, entre 25 e 30. Então a espiritualidade vai fazer com que eu conheça a Michele, com que a gente se conheça de alguma forma. Pode ter certeza, nós vamos nos conhecer. Nós seremos conduzidos uns aos outros. Isso aí para a espiritualidade é fácil. A gente pode se conhecer numa festa, na fila do banco, num barzinho, no shopping, ou na igreja que eu resolvi ir na tua igreja de repente. Você vai olhar para mim, vai olhar para o outro, vai acontecer alguma coisa. Pode se conhecer de alguma forma. E aí eu conheço a Michele. E aí a Michele, que já está no caminho há muito tempo, ela vai me ajudar. Porque eu venho do mundo. A gente começa a namorar. Quando a gente começa a namorar, aí a espiritualidade vem no pastor da igreja dela e fala assim, é minha direção, Deus fala através do pastor. Na verdade, um espírito canalizado, né? Mas fala na linguagem que eles entendem. É minha direção que você, Pedro, caminhe com a Michele e faça a minha obra até o fim da vida. É direção que você caminhe com a Michele. Eu estou unindo vocês. O que eu uno, ninguém separa. O homem não separa. Estou unindo vocês para vocês fazerem a minha obra até o final da vida de vocês. Aí, eu aceito caminhar com a Michele como minha namorada, minha mulher. Só que aquele pastor está dizendo ali que eu vou fazer a obra com ela até o final da vida. E o planejamento não é esse. Mas a espiritualidade fala que o planejamento é esse. Poxa, mas o espírito de luz não mente. A espiritualidade maior não mente. Ah, gente. É uma mentira muito necessária. Porque eu, no momento certo, vou arrebatar uma multidão gigantesca que são vidas que precisam ser resgatadas para Deus. Então essa mentira tem um bom propósito. O propósito de salvar muitas vidas. Então é uma mentira muito necessária. Porque tem vidas em jogo que serão resgatadas para a espiritualidade maior. Vidas que estão perdidas. E podem ser centenas, milhares ou até milhões. Então essa mentira é necessária. Porque tem um bom propósito. Tá? Tem um propósito muito grande. Então, a espiritualidade fala através do pastor que eu vou caminhar com ela até o final da vida. E aí eu começo. Naquele tempo ali, vamos supor que eu fique com ela 8 anos. Naqueles 8 anos, ela vai me ajudar através da religião.
Sim, a religião ajuda, porque tem conhecimento moral ali na religião. Então, através até mesmo de castrações religiosas, não pode, não pode, não pode. Como eu estou no esquecimento, eu vou seguir tudo aquilo. O não pode isso, não pode aquilo, não pode, o não pode exagerado, porque esse não pode é necessário naquele momento, porque vai ser um freio para mim, para que eu não faça aquelas coisas que eu estava fazendo. Então, aquele não pode excessivo da religião, que é ruim, mas naquela situação está sendo positivo, porque está me segurando. Está fazendo eu ficar num caminho reto pelo medo. O cabresto necessário, é um medo necessário para que eu não volte para aquela vida e fique nesse caminho até eu me equilibrar e ser preparado. E ela está sendo o instrumento da espiritualidade para isso. Porque a obra que Deus vai ter não é com ela, é comigo. As milhares de vidas e milhões de vidas que serão resgatadas através de mim. Eu serei o instrumento, não é ela. Ela vai continuar o trabalhinho dela, mas ela não encarnou com essa missão de resgatar uma multidão de pessoas. Ela vai ajudar muita gente, mas não a multidão que eu vou arrastar. A multidão que eu vou arrastar é muito maior. Eu nasci com essa missão. Ela não tem evolução espiritual para isso, mas está na igreja. Ela não tem experiência para isso, ela não encarnou com essa missão. Cada um no seu quadrado. Ela faz um trabalho bonito, mas não vai fazer o trabalho que eu vou fazer. E eu não sou melhor do que ela por causa disso, mas eu sou um espírito mais experiente, mais evoluído, e eu tenho o dom de arrastar multidões para o bem. Então, o pastor foi usado por Deus para dizer que eu ia ficar com ela até o final. Era um caô. Não é com ela. Ela só seria colocada no meu caminho para me tirar daquela situação por um tempo. Seria um ciclo para me equilibrar, para eu ter tempo de me equilibrar e ao mesmo tempo fazendo o trabalho espiritual, errando e acertando, que é normal, para me equilibrar, para ser instruído, para lembrar quem eu sou, porque eu estou no esquecimento da encarnação e o que eu vim fazer, porque eu vou sentir no coração, não vou conseguir sair, eu não vou. Não é ela que está me forçando, ela não vai me forçar a nada, mas a espiritualidade vai me forçar, ela vai tocar no meu coração, fica aí, você tem que ficar, eu não vou conseguir sair. Por mais que eu queira sair dela, eu não vou conseguir, não é ela que está me forçando, é a espiritualidade. É um mal necessário. Então eu vou ficar ali o tempo que a espiritualidade quer que eu fique. Depois que eu estiver pronto para caminhar com as próprias pernas, aí a espiritualidade vai fazer, sabe o quê? Vai apertar um botãozinho na minha cabeça, tuf! Vai apertar um botãozinho na cabeça dela, tuf! E aí ela vai começar a ter um comportamento diferente do que ela teve durante todo o meu relacionamento com ela. Eu vou falar, nossa, mudou. Michele mudou, tá diferente, não tá legal. Tá mais distante, tá estranha, não tá mais carinhosa como antes, não tá mais nada disso. E aí o botãozinho que apertou na minha cabeça, sabe o que ele vai causar? Um desinteresse por ela. Eu não vou sentir mais aquela obrigatoriedade de ficar com ela. Acabou, eu parei de sentir no coração que eu tenho que ficar com ela. Eu vou sentir outra coisa, que eu tenho que sair dela. Mas Deus não falou através do pastor que era até o final da encarnação? Aquilo ali era só para eu ficar no caminho aquele tempo, para ser equilibrado, ser preparado para a obra grande que ele tinha comigo, que não era com ela, foi uma mentira necessária. Muita gente religiosa e extremamente agarrada à doutrina não vai aceitar isso que eu estou falando. Mas quem tem expansão de consciência, sabe como as coisas funcionam no universo, os benfeitores, a espiritualidade maior, aqueles que programam as reencarnações, vocês não têm ideia do que eles fazem para que as coisas aconteçam. Mas as pessoas daqui têm um pensamento ainda muito religioso, o conto de fadas. Não, eles vão ficar juntos até que as mortes os separem. Isso é conto de fadas, isso é crença. Sistema de crença, um romantismo exagerado. Espiritualidade não é isso. Acorda, gente. Espiritualidade não é isso. Então, no determinado momento, eu vou terminar com ela. 8 anos de relacionamento. E foi lindo e maravilhoso enquanto durou. Me ajudou muito. Eu também ajudei a ela. Um ajudou o outro. Os dois progrediram. Os que estavam ao redor também foram auxiliados. Foram ajudados por uns ajudaram os outros. Uns ensinaram os outros a evoluir. E agora, cada um segue o seu caminho espiritual. E aí eu continuo o meu trabalho de uma forma diferente, sem ela. Por
que isso está vindo? Não sei. Algum propósito tem, muito grande. Sabe para quê, gente? Para fazer pensar, para abrir a mente. E isso é feito de propósito, sabe por quê? Muita gente aí tem que sair do romantismo, tem que sair da visão religiosa, tem que sair dessa fantasia do até que a morte os separe. Não, vai ser lindo e maravilhoso até quando durar, porque nada é para sempre. Tudo tem um prazo, tudo tem um ciclo. Sabe? Então, gente, esses são uns dos planejamentos da espiritualidade em meio a inúmeros planejamentos. Inúmeros planejamentos. Vamos lá em Paulo de Tarso. Cláudia, pode aumentar um pouquinho? Tá quente. Vamos lá em Paulo de Tarso. Paulo de Tarso era a reencarnação de um espírito evoluído. Era a reencarnação de um espírito evoluído que nasceu por uma missão, por uma caminhada missionária com Deus, com Jesus, muito grande, muito importante, onde muitas vidas seriam resgatadas e são resgatadas até hoje, porque o que ele fez está eclodindo na eternidade. Até hoje se fala dos ensinamentos de Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso, no esquecimento da encarnação, Paulo de Tarso foi instruído, eu sei, ele era muito inteligente, desde novinho, eu sei de tudo isso. No esquecimento de encarnação, ele foi colocado ali onde ele foi colocado. Tá. E ele não aceitava as pregações de Jesus, os ensinamentos de Jesus. Ele não aceitava. Então ele perseguia os cristãos. Ele não só perseguia, como ele assassinou. Olha, ele cometeu assassinato. Ele assassinou muitos cristãos. Isso, para a espiritualidade, é um crime estrondoso. Tá? E ele assassinou muitos, eu não sei quantos foram, mas foram dezenas de cristãos. Até que em determinado momento o chamado dele de verdade chegou. Foi quando Jesus apareceu para ele em espírito e disse, ele ouviu uma voz forte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não só viu, como sentiu todo o amor de Jesus. E ele percebeu que ele estava fazendo besteira e ele se arrependeu e passou, eu estou resumindo, tá? E ele passou a acreditar e seguir os ensinamentos de Jesus e propagar tudo que Jesus ensinou para as pessoas. Paulo de Tarso tinha um magnetismo poderoso, ele tinha uma oratória muito boa, ele tinha um carisma muito bom, ele era muito inteligente, ele sabia falar e passar às pessoas as informações, mas também emanar, porque Paulo era amoroso. Ele só não sabia que ele era. E aquele amor foi todo externado através dos ensinamentos do Cristo. Aquele amor todo que estava dentro dele contido, ele só foi aberto, ele não adquiriu, ele já tinha. Os ensinamentos do Cristo só colocaram para fora aquele amor que ele sempre teve, que estava guardadinho numa caixinha. Ele não desenvolveu aquele amor, ele já tinha e ainda aumentou mais naquela encarnação. Então, quando ele pregava para as pessoas, ele falava o que precisava falar para as pessoas aprenderem, ele exortava muito também. Ele exortava, gente. Ele falava para as pessoas que elas precisavam ouvir. E muitos não suportavam ouvir as verdades sobre si. Ele passava as verdades, também falava com amor, com tranquilidade, mas também falava forte. E ele foi assim durante toda a encarnação. E ele foi preso várias vezes, foi espancado em várias cidades às quais ele foi pregar, com pessoas que fizeram isso, intuídas e inspiradas por espíritos das trevas. Tá? Porque para ele ser perseguido daquela forma exagerada é porque ele era muito da luz. Muito da luz. Aí a perseguição é exagerada mesmo. Aí espalhavam vários boatos sobre ele, calúnias, difamações, coisas que não existiam. Transformavam ele, muitas das vezes, em um criminoso que ele não era. Então, ele foi espancado em vários lugares que ele foi pregar. Ele não foi aceito, ele foi expulso pelas pessoas, enxotado, humilhado muitas vezes, e ele continuou até o fim assim mesmo. Porque ele era forte.
E ele tinha muita comunhão com o Cristo. E ele se tornou um espírito muito afinizado, uma pessoa muito afinizada com Jesus. E Jesus falava através da boca de Paulo de Tarso muitas vezes. Ou seja, Jesus canalizava com Paulo. As cartas de Paulo é uma psicografia totalmente intuitiva, fortíssima, porque Paulo tinha uma mediunidade intuitiva muito forte. Ele tinha uma mediunidade linda. Ele escrevia e ele falava. A conexão era direta. Às vezes nem ele sabia que estava sendo usado. Ele saía falando e não sabia que estava sendo usado por um espírito. Ele tinha uma mediunidade linda. Jesus canalizava com ele o tempo inteiro. Olha quanto tempo já existe a canalização com Jesus. Isso não é de agora, isso já existe há muito tempo. Jesus irradiava os pensamentos dele em Paulo. Jesus aproveitava os estudos que Paulo tinha, os conhecimentos que Paulo tinha, e usava todo aquele conteúdo que estava no arcabouço mental de Paulo para trazer as mensagens, porque Paulo ele estudava muito. Ele era um filósofo, ele era inteligente, ele tinha muitos conhecimentos. E Jesus, o Espírito, que é um Espírito, ele usa os conhecimentos que estão no arcabouço mental do médium para trazer uma mensagem mais profunda e com muitos mais conhecimentos. Então Jesus irradiava os seus pensamentos em Paulo e era límpido e saía. Sabe por quê, gente? Porque Paulo estava extremamente afinizado com o Cristo. Paulo tinha amor no coração, ele não tinha só doutrina. Ele tinha conhecimentos, mas os conhecimentos dele eram vivos, porque ele tinha coração também. Ele não era só um poço de doutrina sem sentimento. Então, gente, percebam que Paulo assassinou cristãos e depois entrou no caminho e fez a obra até o final, foi assassinado no final da vida por servir ao Cristo, mas cumpriu tudo até o fim. E pode ter certeza, quando a cabecinha dele foi cortada, quando o pescoço dele foi decepado, gente, ele não sentiu nada. Na mesma hora, o espírito dele foi tirado do corpo por um anjo, um espírito evoluidíssimo, e ele subiu para esferas muito superiores, muito acima de colônias espirituais. Então, gente, perceba que todos aqueles assassinatos foram desfeitos, sabe quando? Naquela encarnação. Ele não precisou encarnar mais vezes para apagar aqueles assassinatos, porque as vidas que foram resgatadas, por causa do que o que Paulo ensinou, e até hoje são, queimou todos aqueles assassinatos, ou seja, a quantidade de bem que ele fez, queimou aquela multidão de pecados. O bem que você faz, ela queima, ela apaga uma multidão de pecados. E ele queimou tudo aquilo naquela encarnação. Então, passado foi passado. O que importa é o que ele fez depois. Ele criou um futuro diferente na encarnação atual. Passado é passado. Porque muita gente o acusava. Muitos, os das trevas, eles intuem as pessoas que estão em sintonia com eles para ir direto no passado. Você fez isso e aquilo com os cristãos, você fez isso e aquilo outro, acusando. Eles vão sempre no passado. Você era pegador, Paulo. Você era um promíscuo. Disse bem. Era. Só um exemplo. Pega o passado. Passado é passado. O que importa é como Paulo está agora. E todo o bem que está fazendo aqui está apagando uma multidão de pecados. Então, pensemos, raciocinemos, porque eu não vou trazer para vocês um jeito religioso de ser, eu vou trazer para vocês evolução espiritual e expansão de consciência. Eu vou mostrar para vocês como o universo funciona de verdade, não como as suas religiões ensinam. Não mesmo. Não mesmo. E é por isso que os religiosos me odeiam. Porque eu estou tirando vocês das amarras, eu estou tirando vocês da castração,
Eu estou tirando vocês do sofrimento. Vocês estão sendo libertos. Vocês estão sendo livres. A verdade está libertando muita gente que estava aprisionada, muita gente que estava cativa. E os das trevas não querem isso, eles querem manter vocês cativos. E eu estou sendo instrumento da espiritualidade para libertá-los disso. Então, gente, muita coisa que eu vou falar, que está além da compreensão humana, vai ser considerado, sabe o quê? Por muitos? Merda. Vai ser considerado merda. Sabe, gente, a idade do corpo físico não é nada, o espírito é tudo. Jesus tinha 30 anos, Nicodemos era bem mais velho. Quem era o mais evoluído ali? Quem tinha mais expansão de consciência? Não era Nicodemos. Então, gente, tudo tem que ser feito por amor. Com amor. Para o amor. E pelo amor. Independente do ódio, do mal que será sofrido. Porque o amor é a vibração mais forte do universo e ele sempre vence. Principalmente se esse amor é externado numa potência gigantesca. E eu, Pedro, amo todos vocês. Tanto é que vocês sentem. E os outros que ficam furiosos, eles ficam furiosos justamente porque eles sentem o meu amor e estão repelindo. E eles não querem esse amor. Eles ficam furiosos justamente porque eles sentem o amor, porque eles são o oposto disso e eles querem continuar nesse oposto. Mas a água mole em pedra dura tanto bate até que fura. O amor pode demorar a entrar nesses corações endurecidos, mas ele vai entrar. Esse é o meu serviço. Nós estamos vivendo numa época onde o coração do homem está petrificado, ele se endureceu. Aquele momento que é dito na Bíblia, que Jesus falou que ia chegar. Oi? Vai chegar um momento que o amor de muitos se esfriaria. O amor de muitos se esfriaria. E aí, nós estamos nesse momento. Mas eu tenho esse amor. O meu amor nunca foi frio, ele é muito forte. Tanto é que vocês sentem. Então eu estou ajudando muitos que estão com os corações endurecidos a amolecer o coração através do que eu emano. E isso não é vaidade, não é arrogância, é a verdade. Entende? É a verdade. Né? Porque eu gosto, eu amo todos, de verdade. E eu estou aqui, gente, e o que está sendo feito aqui não é por acaso. Pode ter certeza, nada é por acaso. Tudo tem um propósito e tudo tem um porquê. E todos que estão sendo trazidos aqui, independente de quem seja, estão sendo trazidos pelos seus mentores, pela fonte criadora. Pode falar, Michele. É isso, Sananda lá 2.000 anos atrás falou, né, que ia chegar um tempo que o amor de muitos se esfriaria, mas ele também disse que ia enviar os seus. Né? Ele também disse que iria enviar o Espírito Santo aonde o Consolador, aonde iria ajudar a humanidade nesse tempo, né? Estamos vivendo nesse tempo, por mais que muitos não acreditem nisso. Estamos vivendo esse tempo onde estão sendo consolados, ensinados, estão recebendo o amor verdadeiro, o amor puro, o amor cósmico. Entende? Então, assim, não há nada para se desesperar. Mas, assim, o que Sananda falou 2000, que está escrito na Bíblia, estamos vivendo tudo. Tudo. Elementais da natureza, fadas, gnomos. Vamos voltar nos elementais. Vamos. Elementais da natureza, fadas, gnomos e outros duendes não são arquétipos. Quem fala isso é um ignorante completo.
é sem expansão de consciência, está com conceitos endurecidos, atrasados, arcaicos, é extremamente doutrinário, não tem expansão de consciência, não tem evolução espiritual e é colocado na doutrina espírita para ver se evolui no tranco. Não tem evolução espiritual para estudar a doutrina espírita, mas mesmo assim a espiritualidade coloca na doutrina espírita para ver se evolui no tranco. Pessoas que têm esse pensamento, achando que os elementais da natureza são arquétipos, são pessoas que são uma pedra para a espiritualidade e só tem doutrina na cabeça. Não tem evolução espiritual. Não tem expansão de consciência, muito menos amor no coração. Porque quando você faz um react de um irmão de fé debochando, já demonstra com quem está em sintonia, com espíritos trevosos. Já demonstra quem são os seus mentores, espíritos das trevas. Porque quem ouve e segue a direção de espíritos das trevas é igual a eles. Está em sintonia e afinidade com eles. Afinal, semelhante atrai semelhante. Porque esses seres elementais são espíritos, não são arquétipos, eles são espíritos. Você mesmo, vocês mesmos, todos vocês já foram elementais. Já foram elementais, porque faz parte da escala evolutiva. Por mais que não aceitem. Faz parte da escala evolutiva. Então, gente, evolução, crescimento. Chegou a hora do novo, chegou a hora de expandir, chegou a hora de crescer. A espiritualidade, desde lá, como Deus é bom, né? Pegar um gancho. Lá atrás, Deus estava se referindo aos filmes, que tudo, nada se cria, tudo se copia. E a espiritualidade, ele, através dos seus que estão aqui na Terra, eles intuem, né? E através de desdobramento também, leva para esses diretores, esses produtores a essas dimensões para trazer em vídeo. Para quê? Por acaso não, para preparar a humanidade para que ela venha entender aos pouquinhos, através dos filmes, desenhos, animações, que essa realidade existe. Entende? Então, aquele filme do Tom Cruise. A Lenda. A Lenda. Jack. A Lenda. Ele era o Jack. Isso. Então, aquilo é mentira? Não, aquilo tudo é realidade. Aquilo tudo é realidade. E não é ilusão, não é fantasia. Entende? Oi, Jéssica. Viagem sem fim. Viagem sem fim. História sem fim. História sem fim. Então, assim, é tudo realidade. São formas que Deus, a fonte, coloca na humanidade, na Terra, para que eles entendam, meus filhos, isso existe. He-Man. Isso existe. Dessa dimensão existe. Eternia existe. Eternia existe. Pegasus existe. Cavalos alados existe. Unicórnios existe. E ainda digo mais, tem muitas pessoas aqui na Terra que já teve contato, porque esses seres, eles se manifestam para as pessoas, eles são se espíritos. Mostram, são eles podem incorporar. Eles se como mostram, qualquer outro espírito. Incorporam e se materializam. Exatamente. Porque aconteceu comigo aqui em casa, eu no meu quarto, editando, eu tenho uma janela que tem uma tela, por causa dos gatos não se matarem, né, se jogar. Então, tem uma tela e eu estou vendo aquelas rodas de bater de asas. Quando eu olho para a tela, um pássaro do tamanho de um bem-te-vi atravessou a tela, deu um rasante do meu lado. E eu senti, o meu gato estava em cima da mesa, eu estava trabalhando, ele estava em cima da mesa, olhou, esse pássaro deu um rasante em mim e foi para a porta. Quando esse pássaro deu esse rasante em mim, eu olhando, acredite, tinha um duendezinho montado num pássaro, no tamanho de um bem-te-vi, olhando para mim. Ele passou o rasante, segurando nas peninhas do bem-te-vi. O bem-te-vi deu um rasante e foi para a porta. Eu levantei, eu e o gato vimos. Então, eu senti até o ventinho, o barulho das asas, o ventinho passando, montado, que nem filme de fantasia, mas muita realidade. Foi para a porta, quando passou da porta, ele sumiu. E eu fiquei felicíssima por esse presente, de ter visto, de ter sentido a energia, o ouvir e ter visto, ter permitido ter visto esse ser. Então, não só eu, mas tem muitas pessoas aqui na Terra que já têm esse relato de duendes no quintal, no jardim, visto duendes, visto fadas, entende?
Então, é muita realidade, é muita realidade. Entendemos as limitações? Sim, sim, mas isso é muito real, muito, muito real. Bateu o martelo dizendo que não existe de jeito nenhum. Deve ser Deus. Deve ser porque a pessoa que fala isso é Deus. Né? É um mestre. Né? É um mestre dos mestres. Sereias? Quantas e quantas você pega no YouTube? Quantas e quantas capturas de imagens de seres, desses seres? Quantos pescadores? Meus amigos pescadores. Quantas e quantas histórias? Não é história de pescador, é realidade. Uhum. Então, existem cidades extraterrestres no fundo do mar. Eu já fui levado em desdobramento. Eu já fui levado em desdobramento. Assim como existem dimensões no fundo do mar de seres aquáticos. Sim. Com reis, rainhas, seres aquáticos. Já fui levado também. Então existe muito mais do que se possa imaginar. Muito mais. Lá no abismo, na borda da crosta, bem próximo do núcleo, tem dimensões abissais. Não é de sofrimento e dor, mas também existem outras dimensões que são boas. Intraterrenas. São boas. Uma dimensão é uma, outra dimensão. Não quer dizer que está ali que vai, né? Uma dimensão é uma, outra dimensão é outra. As dimensões se interpenetram. Portanto, gente, vocês estão num corpo físico muito denso, com um cérebro físico muito limitado. E esse cérebro físico, ele induz o observador encarnado a enxergar como realidade apenas tudo aquilo que é material. Tudo aquilo que é material. Sabe o que os Exus enxergam na sua aura? Se você deu um salto evolutivo ou se você não deu um salto evolutivo. Ele enxerga quando você evoluiu ou quando você não evoluiu, estagnou. Sabe como é que se chama isso? Se chama energia de soltura da aura. A sua aura muda de cor e o Exu identifica isso. Vou falar de uma forma mais científica para vocês. Quando você dá um salto quântico, quando você evolui, sua aura muda de cor, porque você evoluiu. O que ocorre ali? O que ocorre ali é quando a partícula ela muda de estado, ela muda de nível e ela atinge um outro tipo de vibração corpuscular, emanando uma certa energia eletromagnética que vai em direção a uma determinada luz, identificando assim um salto quântico. A partícula muda de estado, ela se desprende do nível e atinge uma outra vibração corpuscular, emanando uma espécie de onda eletromagnética na luz, modificando o tom, a cor da sua aura, e o Exu identifica isso. Isso acontece com espíritos que estão encarnados aqui na Terra, que evoluíram e eles recebem a dádiva de encarnar num planeta onde habita uma humanidade mais evoluída. Ou ele pode reencarnar aqui na Terra de novo numa condição bem melhor. Bem melhor, às vezes até sem karmas. Será que um espírita muito agarrado à doutrina sabe disso que eu acabei de falar? Será que sabe? Então deve seguir os ensinamentos de Kardec, o espírito de pesquisa. Deve colocar o preconceito de lado e aumentar o espírito de pesquisa. Só que tem um problema. Você pode pesquisar, mas pode ser que você não aceite pela sua limitação, pela sua falta de evolução espiritual, pela sua falta de expansão de consciência, pelo seu coração endurecido, pela sua comunhão com Deus de zero ou quase zero, onde a centelha ainda está adormecida dentro de você. E é exatamente por isso que você fica extremamente doutrinário, é exatamente por isso que você fica fanático, é exatamente por isso que você fica intolerante, é exatamente por isso que você fica extremamente rígido e intransigente, fazendo com que você entre muito em sintonia e entre na frequência de espíritos trevosos que vão te usar como instrumento para destruir tudo que é luz, adquirindo ainda mais karmas. Essa é a verdade que eu estou colocando
Essa é a luz que eu estou acendendo, o holofote que eu estou colocando na tua cara e te deixando cego e com muita raiva de mim. Porque eu estou mostrando para você quem você é. A verdade sobre você mesmo. Eu estou colocando um espelho na tua cara. Eu estou falando isso com muitos religiosos que são desse jeito, que tem esse arquétipo que eu acabei de dizer. Um arquétipo bem ruim. É por isso que eu sou odiado pelos religiosos. Porque eu falo tudo o que eles precisam ouvir, não o que eles querem. Porque eu não vou seguir a sua cartilha religiosa. Assim como eu não tenho medo de demônios. Eu só tenho temor a Deus. E o temor não é medo, é respeito, amor. O temor é isso. E Deus está falando com vocês. Através de mim, porque eu e o Pai somos um só. Eu tenho frequência, eu tenho sintonia, eu tenho afinidade com a fonte. Então, as verdades sempre serão ditas, porque a hora é a hora da verdade. É a hora da verdade, do amor, da fraternidade, da união de verdade. Porque eu só estou vendo religiosos falando de união, mas são completamente desunidos, combatem uns contra os outros, combatem entre si. Onde está a união? Está só na boca. Se tivesse união, vocês estavam todos juntos, vocês estão se separando, estão indo para um lado e outro para o outro. Estão combatendo uns aos outros. Não tem união. Por causa do nível evolutivo inferior. Porque são espíritos menos adiantados. São espíritos primários que estão agarrados ainda à religião e conceitos castradores. Mentes engessadas, uma pedra para a espiritualidade. São espíritos mortos. São matéria. São a ignorância. Mas a luz dissipa as trevas. E a luz está aqui agora, dissipando toda a treva da ignorância, da maldade, do ódio, do fanatismo, da intolerância. Ela está aqui agora. Afinizada totalmente com Cristo. Dando o maior axé que vocês poderiam ter na sua vida imortal. Porque eu aqui não estou tirando o seu couro. Eu estou te dando o maior axé que você poderia ter na sua vida imortal. O axé está doendo, é um remédio amargo, mas é muito necessário e ele é feito com amor e por amor. Tudo bem? Tranquilo. Então, acredito que já foi falado tudo o que precisava ser falado, tudo que necessitava ser ouvido, querendo ou não querendo, porque quem decide não é o homem. Quem decide é Deus, porque o homem não é Deus. Ele tem atitudes que acha que ele é Deus, mas Deus só tem um só. Então o homem daqui da terra tem que se colocar no seu lugar, porque está muito distante da fonte. Quem é Deus? Você ou Deus? Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. E que Jesus esteja nos seus corações. Até breve. Até a próxima.